Bem-vindos a mais um programa da série Investidor Inteligente. Hoje vamos falar de uma empresa subejamente conhecida, que é a Microsoft, considerada um ativo excepcional para o longo prazo pela equipa da Casa de Investimentos, e vamos fazê-lo com o Paulo Leite, analista sénior de investimentos. Paulo, mais uma vez, bem-vindo de novo. Hoje vamos olhar para outra empresa e talvez o melhor seja começar de facto por caracterizar o negócio da Microsoft. Olá Paulo, obrigado. De facto, a Microsoft é um dos gigantes da área de tecnologia. É uma empresa que foi fundada em 1975 e com quase 50 anos é um decano do setor. É o líder indiscutível nas áreas de sistemas operativos e de software de produtividade, mas soube manter-se num patamar de crescimento, essencialmente alicerçando essa forte posição numa expansão para a cloud. A cloud, basicamente, é a transferência da capacidade de processamento, de armazenagem, de recursos para a internet, retirando esses recursos daquilo que são sistemas físicos nas empresas. E é um dos pontos essenciais daquilo que é o processo de digitalização da economia, e a Microsoft soube-se posicionar de forma a tornar-se um dos líderes desse segmento. Além disso, tem um conjunto de negócios adicionais, a área de gaming, de jogos eletrónicos, tem o LinkedIn, uma rede social profissional, e está a expandir para novas áreas, como por exemplo, fechou agora mesmo a aquisição da Nuance, que é uma empresa mais ligada à área de saúde, mas essencialmente de inteligência artificial na aplicação reconhecimento conversacional. Feita então essa ficha, essa caracterização, Paulo, vamos então aqui olhar para a nossa matriz de análise. Vamos começar pelas vantagens competitivas. Quais são as da Microsoft? Essencialmente, as vantagens competitivas da Microsoft assentam em três pilares. No efeito de rede, nos custos de mudança e naquilo que é a escala da operação. Para perceber um bocadinho cada um desses pilares, em termos do efeito de rede, obviamente que a ubiquidade do Windows e do Office tornam-no uma rede global em que grande parte dos trabalhadores estão preparados para trabalhar, estão treinados para trabalhar num ambiente de Word, de Excel, além de que também é um sistema que estimula o desenvolvimento de soluções, de aplicações dentro dessas plataformas. Por outro lado, os custos de mudança ilustram aquilo que é a dificuldade de sair de dentro dos sistemas, dentro destas plataformas, porque uma empresa tem custos elevados se quiser treinar os seus trabalhadores a operar com outro software, com outras soluções, e, portanto, isso permite sempre à Microsoft cobrar um pouco mais do que aquilo que são os seus concorrentes, exatamente por este custo de alterar e de mudar o seu fornecedor. E, finalmente, a escala é fundamental porque a dimensão permite diluir custos, permite diluir os custos de desenvolvimento, os custos de infraestrutura e otimizar a dimensão para custos unitários mais baixos e que permitem à empresa, obviamente, ser mais rentável. Mais margem para eles, claro. E isso traduz-se em margens que são, obviamente, apetecíveis, margens operacionais de mais de 40%. Que é fantástico, de facto. Em termos das chamadas avenidas de crescimento, o que é que está à frente da Microsoft? De facto, a Microsoft conseguiu manter um patamar de crescimento notável. A empresa cresceu as receitas consolidadas a cerca de 15% nos últimos 5 anos, essencialmente operando a transformação para a área da cloud. A cloud é uma área que é dominada por 3 grandes players, a Amazon, a Microsoft e a Google. E a Microsoft posicionou-se nesse segmento que está a crescer a mais de 40% ao ano e cuja dimensão ainda está longe de estar esgotada. E, portanto, esse diria que é o grande pilar e o grande patamar de crescimento dos próximos anos. Além disso, é uma empresa que está a expandir para outras áreas. Está neste momento em curso a aquisição da Activision Blizzard, que é um dos grandes produtores de jogos eletrónicos e que vai cimentar aquilo que é a sua posição na área de jogos eletrónicos, de gaming. E, além disso, está a posicionar-se para aquilo que são desenvolvimentos futuros, como o Metaverse, tornar-se também uma solução importante em termos de cibersegurança, toda uma série de desenvolvimentos na área digital em que a Microsoft vai ter sempre um papel muito importante. Resta-nos olhar para a equipa de gestão da Microsoft. Exatamente. A equipa de gestão basicamente é liderada pelo Satya Nadella, o CEO desde 2014, e que tem tido um percurso de facto
excepcional. Foi ele o grande responsável pela reorientação estratégica da empresa que a recolocou num patamar de crescimento. Tem conseguido manter a empresa fora dos radares dos reguladores. A Microsoft foi muito perseguida nos anos 90 pelas autoridades de concorrência. Hoje em dia elas têm-se virado mais para outros nomes, como a Alphabet, como Facebook. A Microsoft, apesar de tudo, tem tido algum sossego relativo nessa área e depois continua a ter uma alocação de capital exemplar. É uma empresa que tem um balanço extremamente sólido, tem mais de 100 mil milhões de dólares de caixa e equivalentes, portanto, em instrumentos de curto prazo, e mesmo retirando a dívida, estamos a falar de mais de 50 mil milhões de dólares de liquidez efetiva. Além disso, é uma empresa com grande geração de cash flow, que tem sabido gerir também aquilo que são as suas fusões e aquisições. Teve um fracasso histórico com a aquisição dos equipamentos da Nokia. Entretanto, tem sido mais disciplinada e, por exemplo, o LinkedIn foi um ativo que, apesar de tudo, está a ser melhor rentabilizado e a projetar também algum crescimento em termos daquilo que é o negócio. E podemos olhar um pouco para a evolução mais recente da Microsoft? Claro, em termos de evolução recente, obviamente estamos num ambiente difícil, em termos de inflação, aquilo que se passa na Rússia, os de recessão, eventualmente, claro. Exatamente, os lockdowns na China, e a empresa, apesar de tudo, tem mostrado uma resiliência notável. Tem-se notado algum abrandamento, nomeadamente os segmentos de gaming e as licenças de software abrandaram porque no pós-pandemia houve algum recuo depois de termos ido todos para casa, trabalhar em casa e também ter o entretenimento em casa, mas a área de cloud continua com um crescimento fortíssimo, cresceu ainda no último trimestre 46% face ao ano anterior. E a empresa continua a ganhar cota de mercado, o que é impressionante, sendo um dos 3 maiores players. E, além disso, a empresa tem mostrado uma grande capacidade de passar os aumentos de custos nos seus preços. E um exemplo claro disso é, no final de 2021, aumentou os preços do Office em cerca de 20% em média, o que traduz uma capacidade, de facto, de pricing power, de conseguir refletir nos preços aquilo que é o valor e a percepção de criação de valor para os seus clientes. Portanto, a força competitiva da Microsoft é exatamente poder manter estes retornos de capital excepcionais, acompanhados de crescimento elevado, que a tornam num ativo de investimento invejável. E que é confirmado, como acaba de dizer, de facto, por esses dados mais recentes. Paulo Leite, obrigado por mais este olhar, neste caso para a Microsoft. Cá estaremos seguramente num próximo programa a olhar para outra empresa. Obrigado. Muito obrigado.